Amém, glória a Deus. Diga assim comigo, ó, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga assim, o que eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Quem ama a palavra de Deus aí? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 38. Vamos começar por aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Na semana passada nós terminamos com a seguinte frase, terminamos com o seguinte foco: enquanto você viver governado por seus sentimentos, o diabo te governará. Não é verdade? Quem lembra da Isabela e da Joyce aí? A Isabela e a Júlia, né? A Joyce foi o inimigo, né? É a Isabela e a Júlia. Quem lembra aí? A vida na alma e a vida no espírito. Quem vive na alma não pode agradar a Deus. Mas quem vive no espírito já está agradando a Deus. E nós falamos isso, que irmãos, um dos pontos principais a respeito de resistir no dia mal é aprender não a ser uma pessoa sem sentimentos, porque isso não existe. Jesus chorou, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu medo, está escrito lá na Bíblia. Está escrito que Jesus sentiu uma angústia tão forte a ponto de morrer. Ele falou, minha alma está angustiada até a morte. Então Jesus sentiu alegria, tristeza, todas essas emoções Jesus sentiu, Davi sentiu, Elias sentiu, todos os homens da Bíblia sentiu, e hoje o homem, o personagem que nós vamos falar, sentiu também. Então sentir é natural do ser humano. Deus nos deu uma alma, mas Deus não te deu uma alma para que ela te governasse. Deus te deu uma alma para que você governasse a sua alma. Amém? E aqueles que são governados pela alma é alvo fácil, presa fácil do diabo. Mas aqueles que aprenderam a andar pela fé não são mais dominados pelo diabo, porque são conduzidos pelo Espírito de Deus. Amém, irmão? Então diga para esse irmão que está do seu lado, viva pela fé, irmão. Glória a Deus. Quem achou aí Hebreus capítulo 10? Hebreus 10, 38. Vamos lá. Hebreus 10, 38. Que texto maravilhoso. Mas o justo viverá pelos seus sentimentos. É isso? O justo viverá pela montanha russa daquilo que sente. Uma hora lá em cima, uma hora lá embaixo, uma hora animado, desanimado. É dessa forma que o justo vive. É isso? O justo, independente das suas emoções, ele viverá pela fé. E nós, na semana passada, falamos, fé e emoção não caminham lado a lado. Fé e emoção são coisas totalmente diferentes. E o justo viverá pela fé. E se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, você lembra que eu falei na semana passada que Deus, ele se agrada mais quando você não sente do que quando você sente? Quem lembra disso? Quando você tem assim aquele culto emocional, gostoso, aquele culto que o louvor acertou em cheio, aquela música que você gosta, que toca o teu coração, aí tem aquele culto que você chora e você sente a presença de Deus. Nós temos a ideia de sairmos do culto pensando, bom, hoje Deus se agradou de mim, porque hoje eu chorei, hoje eu senti, hoje eu tremi, então hoje Deus se agradou de mim. Mas aí quando a gente tem aquele outro culto em que a gente não sentiu nada, parecia que estava tudo fechado, parecia que eu estava vazio, né? Mas eu adorei pela fé, eu dei o meu melhor, porque eu criei que o Senhor estava lá, no culto. Então, irmãos, nesse dia, o Senhor se agradou mais de você do que naquele dia em que você estava mais sensível
sabe? Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E se ele recuar da fé, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, é duro dizer isso, mas a alma do Senhor não tem prazer em quem anda pela alma. O Senhor não tem prazer em quem anda pela alma. O Senhor não tem prazer em quem recua toda vez que a sua alma sente angústia, ele recua. Sua alma sente desânimo, recua. A sua alma se sente abatida, recua. A Bíblia diz, o Senhor não tem prazer nessa pessoa. Em quem o Senhor tem prazer? Naqueles que, mesmo que as emoções estejam absolutamente contrárias, mas ele está andando pela fé. Senhor, eu estou pela fé, Senhor. Eu estou pela fé, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor tem prazer naqueles que andam pela fé. Mas tem uma declaração no próximo verso que eu quero fazer com você. Porque o Senhor não tem prazer naqueles que recuam. Mas a declaração é, nós, porém. Eu quero que você diga isso comigo. Nós, porém. Vamos lá. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos daqueles que creem para a salvação da alma. Amém, irmãos? Diga assim comigo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram. Diga assim, eu, porém, sou daquele que crê. Amém, irmão? Quem está comigo aí? Quem está na fé aí diz amém. Então, irmãos, essa tem que ser a tua declaração de fé. Está sentindo para baixo? Declara, eu não sou daqueles que recuam. Está desanimado? Declara, confessa a palavra, eu não sou daquele que recua. Eu vou prosseguir, eu não vou parar, eu não vou desanimar. Amém, irmãos? Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Então, irmãos, quando nós passamos pelo dia mal, nós temos que declarar, eu não sou daqueles que recuam. A gente podia fazer uma camisa assim, hein? Eu não sou daquele que recua. 2 Coríntios capítulo 10, no verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque embora andando na carne, andando nesse corpo físico aqui, nós não guerreamos segundo a carne. Porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, irmãos, por que eu separei esse texto aqui para a gente começar por aqui? Porque o apóstolo Paulo disse, olha, nós andamos na carne. Nós estamos na carne. Então, na carne você vai ter aflição. Na carne você vai ter sentimentos. Na carne você vai ter desânimo. Na carne você vai enfrentar o dia mal. Na carne você vai ter pensamentos ruins. Quem aqui, de vez em quando, tem alguns pensamentos ruins aí? Deixa eu ver. Na carne você vai ter alguns pensamentos estranhos. Na carne você vai ter cansaço, dores, desânimo, preguiça. A gente está na carne, irmão. Isso não é o diabo, não. Esses dias eu vi um youtuber falando sobre isso. Ele falou assim que tem pessoas lutando contra a preguiça e repreendendo o diabo, né? Ele falou, não é diabo não, irmãos. É preguiça mesmo, entendeu? Ah, eu não consigo ir para a academia de manhã, tem que repreender esse satanás que me segura na cama. Não, mas é você mesmo, entendeu? É aquela preguicinha mesmo, entendeu? Isso é obra da carne. Então, irmão, nós estamos na carne. E na carne nós vamos ter todo tipo de tentação, lutas, dia mal, batalhas na carne. Só que o ponto é, quando você é tentado na carne, quando o dia mal vem na carne, se você luta com as armas da carne, você perde. Porque o apóstolo Paulo falou, nós estamos na carne, mas nós não lutamos com as armas da carne. Nós temos armas que são poderosas em Deus. Armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas que se levantam contra nós. Então, irmãos, eu vou declarar uma coisa aqui sobre você, de acordo com a palavra. Não estou profetizando, não, eu estou falando a verdade da palavra. Nenhum crente,
ele precisa ou deveria cair, retroceder, recuar. Nenhum crente. Desviar. Nenhum crente. Porque primeiro que a Bíblia diz em 2 Coríntios que nenhuma tentação vem sobre vocês que vocês não possam resistir. E a Bíblia diz que sempre que o dia mau vem, o Senhor já te deu armas que são poderosas. Obrigado. Armas poderosas em Deus. Pastor, mas então por que a gente recua? Por que a gente retrocede? Por que a gente desanima? Por que a gente desvia? Porque nós não usamos as armas poderosas que Deus nos deu para batalhar e destruir essas fortalezas. E eu te garanto, se você usar as armas de Deus, você vai andar de vitória em vitória, de vitória em vitória, de vitória em vitória. Ah, pastor, mas esse é o evangelho do triunfalismo? Exatamente. A Bíblia diz que Jesus nos conduz de vitória em vitória, não de derrota em derrota. É de glória em glória, de vitória em vitória. É isso que Deus tem para você. Você crê? É claro que para cada vitória tem uma luta. Né, Bruno? Mas é de vitória em vitória. De dia mal em dia mal. Mas resistindo e não caindo. Como? Usando as armas que nós temos. Eu quero te mostrar essas armas. 2 Crônicas, capítulo 20. Tem um homem na Bíblia que ele passou por um dia mau, irmão. Tem um homem aqui na Bíblia que ele passou, pensa num dia mau. Ele passou pelo dia mau. Mas eu gosto muito da história dele. Sabe por quê? A história dele me ensina. Porque a Bíblia, ela nos dá instruções. E a história desse homem aqui me ensina que quando eu enfrentar o dia mau, se eu usar as mesmas armas que ele usou, que são as mesmas armas do Novo Testamento, eu vou passar pelo dia mau, vou ter vitória e ainda vou ter um acréscimo na minha vida ainda. Você crê nisso? Eu creio. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim, a gente vai ler aos poucos, a gente vai ler até o verso 25, mas a gente vai ler aos poucos. Sucedeu, pois, depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele os amonitas, vieram para batalhar contra Josafá. Já teve algum momento na sua vida que você sentiu que o inimigo estava se juntando com forças espirituais para batalhar contra você? Você já sentiu isso? Já sentiu que às vezes não é apenas um ataque isolado, mas é um ataque bem planejado, de força? Tá rindo, né, mano? Tá rindo porque é brabo, né? Eu também sei como é que é isso. Só quem sabe que... Não é verdade? É verdade, mano. Quem aqui já passou por isso aí? Deixa eu ver. Não, porque tem ataque que é assim, de vez em quando é um, é outro, é isolado, mas tem hora que se junta e sabe? É bem planejado. E aí, irmãos, aconteceu com Josafá. Vieram batalhar contra Josafá. E então vieram ali alguns que contaram para Josafá dizendo, olha Josafá, tem uma notícia para te dar. Vem ali uma grande multidão contra ti. Misericórdia, irmão. Uma grande multidão vem contra você. Da além do mar, neste lado da Síria, e eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Agora olha só, irmãos, o próximo verso. Verso 3. E Josafá temeu. Pergunta para esse irmão que está do seu lado assim, você já sentiu medo, irmão? Já sentiu medo? Você já sentiu que a batalha que estava vindo contra você era tão grande que você sentiu angústia, sentiu medo, medo de não conseguir? Porque de repente você já enfrentou algum inimigo e tirou de letra, mas de repente vem uma batalha contra você e você fala, não, agora eu vou cair. Essa daqui, vou te falar, hein? Você sente medo, você sente angústia, você sente preocupação, você sente ansiedade, você sente tudo. Não é? E Josafá, irmãos, sentiu medo. Ah, pastor, mas não é pecado o crente sentir medo? Não, irmãos, ele era só um ser humano. Ele era só um homem. Ele era um rei,
mas era um homem. Você é um príncipe, uma princesa, mas ainda tem sentimentos. Você é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, mas ainda tem sentimentos. E às vezes você sente medo. Às vezes vem uma notícia, um diagnóstico, sabe? Às vezes vem uma palavra, às vezes vem contra o seu casamento, às vezes vem contra os seus filhos. E você na hora sente medo. Não fé, nem confiança. Às vezes você sente medo. Só que a Bíblia diz o seguinte, irmão, Josafá temeu. E aqui nós começamos a aprender qual o segredo. Porque, irmãos, escuta o que eu vou te falar. Presta bem atenção aqui, olha aqui para mim. Na hora que a batalha vier, na hora que a notícia chegar, na hora que o medo vier, a primeira atitude que você tiver vai determinar sucesso ou derrota. Esses dias eu conversava com o Júnior sobre isso. Irmãos, tem hora que o diabo, ele arma, ele vem, ele junta, aí parece que ele espera a hora certa, tu tá aqui, ó, tu tá se defendendo, e ele tá só preparando. Na hora que tu abre um pouco a guarda, irmão, ele tira uma como é que é o nome daquele negócio? Eu nunca lembro o nome disso, gente. Granada. Ele tira uma granada e joga colocado. Aquilo bate dentro de tu que destrói a tua alma. Irmãos, eu estou falando do que eu já vivi. Aquilo bate, aquilo te desconecta do mundo. Terrível, irmão. Se você nunca passou por isso, não queira passar. Só que acontece, irmãos, que o teu primeiro passo diante daquele sentimento tem que ser muito bem pensado. Porque Josafá, irmãos, ele poderia ter tido várias atitudes diante do medo. Mas a primeira atitude dele, qual foi? Vamos lá. Letra A. Múltipla escolha, tá? Para ficar fácil. Qual foi a primeira atitude dele? Letra A. Ele não fez nada. Ele mandou fechar as portas do palácio, se isolou dentro do quarto para esperar aquela batalha passar. Letra B. Ele mandou aparelhar um carro com 5 cavalos para ele fugir. Letra C. Ele mandou reunir o exército e falou, quero meus generais aqui, vamos fazer um plano para a gente poder combater isso aí, porque nós vamos quebrar tudo, a gente vai para frente, a gente vai conseguir, porque nós somos bons, nós somos fortes. Foi isso que ele fez? Letra D. Ele decidiu buscar a ajuda de Deus com oração, jejum, junto com os seus irmãos. É a D, né? Bota lá, Carol. Olha o que ele fez, irmãos, no verso 2, verso 3. Josafá temeu. Temer é normal. Mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. E proclamou agora um jejum com todo Judá. E Judá se reuniu para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram ali buscar o Senhor. Veio gente do bairro da Glória, veio gente do Cuiabá, veio gente da Posse, veio gente aqui do como é que é o nome ali, do Boa Esperança, veio gente do Gentio, e juntou todo mundo e pôs-se a buscar ao Senhor em favor da vida de quem? Do Paulo. Paulo recebeu uma notícia. O Paulo sentiu agora que o diabo cercou ele. E ele sentiu medo. Ele sentiu angústia, ele sentiu desânimo, ele sentiu a luta vir. E o Paulo não tomou atitude nem a A, nem a B, nem a C. Ele tomou a D. Ele reuniu os irmãos e falou, gente, eu preciso que vocês jejuem comigo. Eu preciso de ajuda. Vocês têm como, vão lá, o GC lá de cima lá, chamou o Valmir, chamou o Tiago, chamou mais quem que é lá de cima lá? Chamou o Júnior, chamou a turma, falou, gente, eu preciso que vocês jejuem e orem comigo, porque a coisa está feia para o meu lado. O diabo me cercou e eu estou preocupado, eu estou sentindo minha alma, estou sentindo medo, eu preciso de ajuda. E a Bíblia diz, irmãos, que veio gente de tudo quanto é lugar, reuniram-se para buscar ao Senhor. E no verso 5 diz assim, e Josafá pôs-se em pé na... irmão, dá para sublinhar isso aqui?
Irmãos, preste atenção no que eu estou te dizendo. A congregação não é um lugar, deixa eu ir para o meio aqui para você me ouvir. A congregação não é um lugar para você vir quando você está bem. E quando eu estou bem, vem também. Mas a congregação não é um lugar para você vir quando você está em paz, está tudo bem, está tudo zen. Quando tiver tudo bem, tudo zen na tua vida, vai para a praia tirar férias. Quando você não tiver nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade, aí vai para a praia, cara, vai tirar umas férias na praia. Mas quando você está na luta, na tribulação, porque às vezes a gente pensa o contrário. Às vezes a gente pensa assim, não vou na igreja hoje não. Por quê? Porque o diabo está me atacando. Eu não vou na igreja hoje não, por quê? Ah, pastor, estou com um problema na família, estou com um problema financeiro, recebi uma notícia do médico aí, pastor, ó, acabou comigo, não dá para ir no culto hoje. Não, pastor, eu estou muito abatido, por isso que eu não vou no culto hoje não. Mas, irmão, Josafá entendeu. Não, o inimigo me cercou, eu estou com medo, então exatamente por esse motivo, eu tenho que me reunir com os meus irmãos. Eu tenho que ir para a congregação e mais. Eu não vou lá para a congregação para ficar sentado, não. A Bíblia diz que ele se colocou em pé na congregação. No meio da batalha, irmão. Quem está entendendo aqui? No meio da luta, o inimigo vindo. E ele de pé na congregação. Quem está entendendo aqui diz amém. Está entendendo, Mateus? Tem certeza? Tá bom. Paulo, quando o inimigo estiver vindo, irmão, corre para a congregação. Mas não vem para a congregação para ficar... Vem para ficar de pé, irmão. Por quê? Porque é o dia mau, então eu venho para lutar. Como a gente cantou aqui, na batalha estou de pé, estou resistindo o diabo. Como que a gente resiste? A gente resiste de pé. A gente resiste na congregação, de pé, orando, jejuando, na congregação. Diante do povo, nós nos reunimos, porque a congregação é lugar de luta. A congregação é lugar de batalha. A congregação é lugar, esse daqui, irmãos, é um lugar de declarações proféticas. Esse lugar aqui é um lugar de estabelecer o reino de Deus. Esse lugar aqui é um lugar onde nós nos reunimos para combater o diabo. Eu estou aqui estabelecendo uma verdade para o seu coração, para que você não se afaste da congregação quando o inimigo te cercar. Quando o inimigo estiver vindo, vem para a igreja, irmão, porque esse lugar é lugar de batalhar juntos. Porque não era só Josafá que estava passando pela crise, era todo mundo. E aqui, irmão, não é só você que está passando luta, não. Está todo mundo aqui passando alguma luta. Aliás, nós somos um povo só. Se o diabo te destrói, não tem alegria nenhuma em nós. Se o diabo te destrói, se você recua, nós sentimos, porque nós somos um corpo. Então, irmãos, vem para cá, vem para os irmãos, vem para a congregação. Primeiro, vai buscar o Senhor. Proclama um jejum. E vem para o culto. Ficar de pé e lutar e batalhar pela tua fé. Amém? Quem está entendendo diz amém. Então, irmãos, a congregação me protege. Essa frase aqui eu aprendi com o Júnior. O Júnior me ensinou essa frase. E ele tem repetido vez após vez. Ele fala para mim, pastor, sabe por que eu vou para o GC? Porque a comunhão me protege. Pastor, sabe por que eu vou para o culto nos dias mais difíceis e dolorosos da minha vida emocional? Porque a comunhão me protege. Nós fizemos um churrasco lá com os homens. Fizemos um churrasco com piscina. O Júnior não come carne. E eu acho que ele não sabe nadar também não. Aí eu te pergunto, Bruno, o que esse homem foi fazer lá? Não come carne, não come churrasco, não sabe nadar. Com essa barriguinha não joga bola também. Um culto abençoado ou uma humilhação milagrosa pública? Coitado. Mas, irmãos, ele sentou lá no meio da gente. Eu estou rindo aqui também, mas a única coisa que eu fiz foi comer um pouquinho de carne, porque jogar bola também não jogo, nadar também não. Mas o Júnior sentou lá no nosso meio. E ele falou assim para mim, ele falou, pastor, sabe por que eu vim aqui?
Não é porque está tudo bem. Eu não vim aqui porque está tudo bem na minha vida e eu quis tirar um dia de lazer. Eu vim aqui por causa dessa comunhão, porque a comunhão me protege e me fortalece. Irmão, você precisa entender isso. O dia da luta não é dia de se isolar no palácio. É dia de se reunir na congregação. Você pode anotar isso aí, irmão? O dia da luta não é dia de se isolar no palácio, mas é dia de se reunir para lutar na congregação. E aí, irmãos, a Bíblia diz que ele fez uma coisa, ele começou a orar. Mas olha a oração dele, acompanha comigo a oração dele, irmão. Verso 6. Olha a oração, porque tem oração e tem murmuração. Sabe a murmuração? Tem a murmuração, mas ele fez uma oração. Olha a oração desse homem, Bruno. Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão há força e poder, de modo que não há quem possa te resistir. Rapaz, imagina, irmão, tu recebeu uma notícia de doença. E a primeira coisa que você faz é, proclama um jejum, se reúne na congregação e se levanta assim, ó, antes de falar, Senhor, por quê, Deus, por quê? A primeira palavra que sai da sua boca em oração é, tu és o Senhor. Não és tu aquele que cura todas as enfermidades? Ó, irmão, a oração do cara. Forte, irmão. Verso 7. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo Israel, e deste para sempre a semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo, olha só o entendimento dele. Nós edificamos uma casa para o Senhor, dizendo, se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo, peste ou fome, e nós nos pusermos de pé diante desta casa e na tua presença, pois o teu nome está nessa casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu nos ouvirás e nos socorrerás. E agora, Senhor, eis que os filhos de Amon e de Moabe, o Satanás, e os dos montes de Seir e o diabo, os quais tu não permitiste que Israel invadisse quando saíram da terra do Egito, mas desviasse dele e não os destruísse, eis que eu vos digo, Senhor, como eles nos recompensam, ao virem nos expulsar da tua possessão, que nos desse por herança, ó nosso Deus, tu não julgarás ele? Porque nós não temos qualquer poder contra essa gente grande que vem contra nós. Tampouco nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Meu Deus do céu, irmão. Isso é uma oração, irmão. Irmãos, ele pegou a palavra e foi, Deus, ó, eu sei quem tu és. Eu sei que tu és Deus. Tu és o Deus dos exércitos, tu és o Senhor da terra, o Senhor prometeu essa terra para a gente, e mais, Senhor, o Senhor disse que se a gente se reunisse aqui e clamasse o Senhor na angústia, tu nos ouviria. Então eu estou aqui nessa casa sobre a tua palavra, Senhor. Ah, tá botando Deus contra a parede? Que Deus contra a parede? Isso é bobeira de internet. Vai ler a Bíblia. Ninguém pode botar Deus contra a parede. Mas onde está escrito aqui na Bíblia que Deus contra a parede? Onde você leu isso aqui? Mas Deus está esperando por orações ousadas. O que é uma oração ousada? É uma oração bíblica. É uma oração que sabe quem Deus é. E o que Deus disse na Bíblia. Essa oração é poderosa. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de... Esse homem tinha fé, porque conhecia a palavra. Ele falou, Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor disse que me ouviria se eu orasse aqui. Eu estou aqui. Então, Senhor, nós não temos força contra isso. Eu não tenho força contra o diabo, Senhor. Esse diabo que está cercando a minha casa, a minha família, essa notícia ruim que eu recebi, eu não tenho como fazer. Mas tu podes, e os meus olhos estão no Senhor. Ponto final. Só faltou jogar o microfone, né? Pá. Não, irmãos, é sério, irmãos. Eu aprendo muito com Josafá.
Eu aprendo com ele a ser um homem de autoridade. A orar não com murmuração, não com reclamação, não com questionamentos, mas orar a palavra, orar com autoridade dentro da sua casa. Senhor, o Senhor disse que eu tenho autoridade no teu nome, então eu não aceito isso dentro da minha casa. Não é que eu não aceito a Deus, eu não aceito a situação. Senhor, o Senhor disse isso, então em nome de Jesus eu oro aqui dentro da minha casa e eu declaro isso, de acordo com a tua palavra, eu creio, Senhor. Você pode até dizer o seguinte, eu não sei o que fazer, mas você tem que terminar dizendo, os meus olhos estão no Senhor, porque Jesus é o suficiente. Amém ou não amém, irmão? Sabe o que aconteceu quando esse homem orou assim na congregação? Por isso é que eu amo a congregação, irmão. Sabe por quê? Porque a congregação tem uma coisa que lá na sua casa não tem. Ah, eu vou te mostrar agora, irmão. Estou entusiasmado. No verso 13, diz assim: E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor com os seus pequenos, com as suas esposas, com os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da... O Espírito do Senhor veio no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, um dos levitas dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouçam todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor a você: Não temas, nem te amedrontes, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é sua, mas a batalha é do Senhor. Quando que a batalha se tornou do Senhor? Aí é que é o ponto. Nem toda batalha o Senhor entra. Por quê? Porque se você entrar com a tua força, o Senhor sai. Se Josafá tivesse, rapaz, aquele povo está vindo contra mim, reúne o exército, reúne todo mundo, pega os carros, pega as armas, o Senhor ia, vamos assistir essa chacina, vai morrer todo mundo. Mas quando a notícia veio, a primeira coisa que ele falou: Senhor, Senhor, Senhor! Aí o Senhor falou: opa, se me buscou, a batalha é minha. Se jejuou, se orou, se veio para a congregação, se orou com autoridade, agora Josafá, dá licença, que agora eu gostei. Essa oração ousada eu gostei, agora só assiste. Só assiste, mas irmãos, eu amo isso, por isso que eu amo a congregação. E por isso que eu amo uma igreja profética. Muito mais do que ver pessoas daqui de cima profetizando, sabe o que eu amo mais? É quando se levanta um no meio da congregação. É quando se levanta alguém, o inesperado, o desconhecido. Aí de repente está aqui, ó, o Douglas passando uma luta tremenda, o inimigo cercando ele, e enfim, aí ele veio para a igreja. E aí ele está de pé aqui na hora da adoração. Aí se levanta o filho do Benaias, do Matatias, daquele... Quem é esse levita aí? Sei lá, que esse levita aí a gente nem sabia o nome dele. Mas aí se levanta... Assim diz o Senhor na tua batalha. Aí, meu irmão, ai, que bom que eu vim hoje para o culto. Que bom que eu vim para a congregação hoje, porque é na congregação que nós ouvimos palavras proféticas, direção do Senhor. Porque se Josafá estivesse no quarto, ele não tinha ouvido a palavra do Senhor. Mas porque ele veio para a congregação, o Senhor levantou um profeta e deu a direção que ele precisava, a palavra que ele precisava. Deixa eu ver, alguém aqui já recebeu uma palavra assim no culto? Quando você veio mal, você veio para baixo, você veio destruído, mas você veio confiando no Senhor, e aí nem foi o pastor, você nem lembra qual foi a palavra que o pastor pregou naquele dia, mas você se lembra que um irmão colocou a mão e falou: assim diz o Senhor sobre a tua vida, e aquilo mudou a tua vida. Irmãos, Deus quer usar a sua vida também. Nós não temos levitas aqui, graças a Deus não temos nenhum levita aqui, são músicos e cantores. Mas naquele dia Deus usou um levita. Quem sabe Deus pode usar os cantores aqui também.
Quem sabe Deus pode usar o pastor também, às vezes usa, né? É raro, mas usa. Mas Deus quer usar você. Aqui, a luta era de Josafá. Mas e aquele levita? Aquele levita foi um dia para a congregação. E ele foi usado para trazer uma palavra para alguém. Então eu falei aqui, quando estiver tudo bem na sua vida, vai para a praia? Não, não vai não, vem para a congregação também. Sabe por quê? Porque um dia você vem quebrado. Aí Deus usa alguém que está bem para profetizar sobre você. Então quando você estiver mal, vem para receber. Quando você estiver bem, vem para entregar. Mas o importante é você vir para que Deus use a sua vida. Porque se aquele levita, hein, Cacá, se aquele levita não tivesse ido naquele culto, meu irmão, eu não sei o que ia acontecer, não vou ficar aqui questionando, mas Deus escolheu usar ele. Pode ser que no domingo você não sinta nenhuma vontade de vir, Duda. Mas é naquele domingo que Deus vai usar para trazer uma palavra para alguém. Pergunta para alguém aí, você está disponível, irmão? Como é que era o nome daquele levita lá? Como é que é o nome dele? É o Jaziel. Jaziel. O pessoal estava falando aí que a Tati acho que estava grávida. Pode ser o nome do seu próximo filho, Tati. Jaziel. Ó, Jaziel, filho de Marcelo e Tati, neto de Jaziel. Um nome forte, irmão. Tem algum Jaziel aí, irmão, que Deus pode usar também? Não, estou falando sério, irmão. Tem algum Jaziel aí que Deus pode usar também? Vamos ler o verso 17 para a gente encerrar aqui. Olha que palavra, irmão. Que palavra, que Deus me use assim, irmão. Ah, irmão, eu quero vir para o culto assim, irmão. Eu quero vir para o culto e Deus usar minha vida para trazer uma palavra dessa. Pode ser que seja para um. Mas se Deus quiser me usar para trazer uma palavra para a igreja inteira também, irmão, estou disponível. Alguém mais aí? Amém. Olha que palavra, irmã Márcia. Verso 17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Posicionem-se. Ponde-se parados em pé e vejam a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temam, nem se desfaleçam, não se desanimem. Amanhã saiam contra eles, porque o Senhor será convosco. Se está na palavra, é profecia. Amém? Não posso inventar da minha cabeça, mas se está na palavra, eu posso declarar sobre a sua vida. Posso declarar sobre a sua vida a palavra? Vou orar a palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Na sua luta você não precisará lutar. Posicione-se, ponde-se em pé, levante-se e em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, veja a salvação do Senhor com você. Não temem, nem se desanime. Amanhã saia contra o inimigo, porque o Senhor estará contigo. Irmãos, e Josafá recebeu aquela palavra e creu. Porque também, irmão, não adianta você vir receber uma palavra e sair na dúvida. Como uma vez, eu estava no culto, terminou o culto, a irmã pediu assim, pastor, ora por mim, eu estou com uma dor de cabeça muito forte. Eu falei, amém, irmã, deixa eu orar por você. Aí antes de eu orar, ela falou assim, mas pastor, só não demora muito que eu tenho que ir na farmácia comprar o remédio. A minha vontade era orar assim, Senhor, abençoa a ida dela para ela encontrar a farmácia aberta. Em nome de Jesus. Amém. Abençoa a dipirona para fazer efeito. Porque... Ou seja, ela não crê. Mas, irmãos, a Bíblia diz que quando aquele homem falou assim, ó, Josafá, o inimigo vai vir, mas você não vai precisar lutar. Sabe o que ele fez? Aqui, ó. O que muitas pessoas, de repente, faz muito tempo que você não faz na congregação. Sabe o que ele fez? Bota o próximo verso aí. Verso 18. Josafá curvou a sua cabeça com o rosto no chão. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando ao Senhor. Quanto tempo faz que você não cai de rosto no chão? Tem duas formas de você cair com a cara no chão.
Tem 3 formas. Lembrei de mais uma. A primeira é quando você se dá mal mesmo, né? Você obedece ao Senhor e mete a cara no chão. A segunda é quando o poder de Deus toma você e você é arrebatado. Cai de cara no chão, cai de costa, cai de frente, cai de tudo quanto é jeito. Mas a terceira, sabe qual é? É quando você crê na palavra de Deus. Simplesmente você crê, e porque você crê, você quer fazer algo. Em adoração, porque você já sabe. Ah, pastor, mas e o inimigo já foi destruído? Não, ele não tinha visto nada acontecer ainda. Deus só falou. Sabe o que ele fez? Ele creu e por isso adorou. Quem crê, adora. Vamos lá, irmão. Quem crê, adora. Às vezes a gente adora, sabe como? Só assim, ó. O máximo é um movimento de pés aqui, né? A batalha comendo solta, irmão, Satanás vindo, e o diabo, e aquela, sabe, aquela luta, aquela batalha. Aí você vem para o culto. Irmão, batalha, irmão. Tem hora que você tem que se jogar de rosto no chão mesmo. Tem hora que você tem que se jogar com a cara no chão. Adoração é atitude. A Bíblia diz que Josafá e toda a igreja, irmãos, eu sonho um dia que toda a igreja espontaneamente, não porque alguém pediu, vamos lá, vamos se ajoelhar, gente, mas um dia em que as pessoas vão reconhecer a presença de Deus no ambiente. E apenas porque creem na palavra de Deus, as pessoas voluntariamente vão colocar o rosto em terra e se ajoelhar diante do Senhor. De repente tem gente aqui que nem nunca fez isso. Mas eu quero te encorajar, irmãos. Por causa da presença de Deus, nós temos que de vez em quando botar a cara no pó mesmo, sabe? Se ajoelhar. Ah, eu faço isso no meu quarto. Eles fizeram na congregação, irmão. Se ajoelha, se joga no chão. É uma atitude de fé. Amém ou não amém? E eles fizeram o que? Foram louvar ao Senhor. E é isso. Eles creram e saíram louvando. Mas a luta já tinha... Não, a luta ainda não tinha acabado, nem tinha começado. Mas eles já estavam louvando. Senhor, eu te agradeço, Deus, porque esse culto foi para mim. O Senhor falou comigo e eu já estou te agradecendo e te louvando, porque o inimigo pode vir de onde ele quiser, mas o Senhor falou que a batalha é tua, então a batalha é tua. Se a batalha é tua, eu já vou te louvar e te agradecer, Senhor. E é isso, irmão. Sabe o que aconteceu? O Senhor entrou no meio da batalha, destruiu aquele povo sem eles levantarem uma espada. E no final, está aqui no verso 25. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar os despojos dele, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo os despojos, pois era muito grande. Sabe o que é isso? Quando a batalha é do Senhor, quando você batalha com as armas espirituais, quando você busca o Senhor em jejum, em oração, na congregação, quando você louva pela fé ao Senhor, o inimigo perde a batalha e você sai mais enriquecido do que quando... Irmãos, o diabo prepara uma para tu. O diabo te cerca, fala, agora eu vou matar, agora eu vou destruir, agora eu vou acabar. Quando ele vê, irmão, tu está saindo mais alegre, mais fortalecido, a tua fé mais fortalecida e muitas das vezes, financeiramente, materialmente, mais enriquecido do que antes dele vir. Aí, irmãos, aí o diabo pira mesmo com os crentes. Porque ele vem contra você e quando tudo termina, todas as coisas cooperam para o bem daqueles... O Senhor não envia os inimigos contra você. Mas quando eles vêm, o Senhor vira a situação e tudo passa a cooperar para o teu bem. No dia mau, use as armas de Josafá. Jejum, oração, congregação, louvor e adoração.
E eu creio. Você vai passar pelo dia mal, ainda vai sair dele mais enriquecido em nome de Jesus. Amém?